Em nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Seara dos Médiuns e tem por título Num Século de Espiritismo. Num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas, e tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metafísica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace, Zollner, Crookes e Lombroso, Myers e Lodge, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Se o primeiro século de doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, como sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatros para os mais hediondos espetáculos de barbárie e degradação em nome do direito, a técnica na destruição de cidades em massa, as inquisições políticas, a feição das antigas inquisições religiosas, a mordação da liberdade de consciência, a proliferação das indústrias do aborto, às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis, a onda crescente dos suicídios, o delírio dos entorpecentes, o abuso da hipnose, o genocídio transformado em costume elegante da vida moderna, o aumento dos chamados crimes perfeitos com manifesta perversão da inteligência e a percentagem assustadora das moléstias mentais com alicerce na obsessão. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota de tempo averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Embora a elevação de propósito dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto em verdade, perante o materialismo irresponsável a sombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus para esclarecimento do povo tem regime de urgência. Emmanuel vem chamar a atenção nossa nessa primeira lição de que o século XIX e o século XX foram aqueles séculos em que a ciência procurou, de várias formas e com muito êxito, provar a existência do mundo espiritual. Hoje a física quântica, ela cai nesse mundo espiritual obrigatoriamente e está dando provas científicas de como esse mundo espiritual também influencia a gente. Está aqui convivendo, coabitando com a gente. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção de que não é só prova dessa imortalidade da alma, dessa intervenção do mundo espiritual, que é o mais importante. A gente verifica que essa intervenção ela aconteceu de maneira significativa em todas as religiões, inclusive. É claro que nomenclaturas diferentes são utilizadas. Nossos irmãos que são protestantes vão usar muito o termo Espírito Santo quando for uma influência positiva voltada por Cristo, e vão usar o termo demônio quando for uma coisa contrária ao Evangelho do Cristo. E tanto uma como outra terminologia está dizendo respeito à influência espiritual que você recebe. Da mesma maneira, a gente vai encontrar na Igreja Católica a figura da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Enfim, a gente vai encontrar várias maneiras, nas religiões diversas, de explicar como é que a intervenção dos espíritos acontece. Então, realmente, essa preocupação com o lado da ciência e os cientistas que foram citados aqui pelo Emmanuel nesse texto de hoje,
eles tiveram uma participação muito grande, mas o Emmanuel, ele vem chamar a atenção para a gente sobre o aspecto moral dessa influência. O que a doutrina espírita vem fazer de revolucionário com a gente? Ela vem dizer para a gente, ó, existem os espíritos? Existem. Como dizia Paulo de Tarso lá em suas cartas, existe uma nuvem de testemunha nos observando. Só nos observando? Não. Se fosse só observar era fácil, eles estão influenciando a gente. Como é que eles influenciam a gente? Insuflando pensamentos, que é a principal forma de comunicação dos espíritos com a gente, já que eles não têm essa boca aqui, e o som é através das ideias. Então eles estão influenciando, jogando os pensamentos para a gente, e dentro desses pensamentos, enquanto a gente vive num mundo em que a gente não aprendeu a perdoar 70 vezes 7, a gente não aprendeu a amar o próprio inimigo, a gente não aprendeu a lei de causa e efeito, aquela lei que prega aquela sentença, a semeadura é livre, a colheita vai ser obrigatória, não tem jeito. Então você começa a ver que, enquanto a gente não tem isso, o século também, além de ter visto evoluções admiráveis na astronáutica, como ele fala aqui na física nuclear, viu calamidades terríveis, viu guerras, campos de concentração, as pessoas utilizando a ciência também para fazer mutação genética, como aconteceu, né, não na Alemanha, porque os campos de concentração principais não eram na Alemanha, eram os países vizinhos, mais notadamente ali na região da Áustria, na região da Polônia, né, que foram os principais campos de concentração. E a gente percebeu essas experiências genéticas, científicas, a gente viu destruição de cidades em massas, em massa mesmo. A gente viu inquisições políticas, como o Emmanuel fala. Quando fala de destruição de cidade em massa, a gente vem logo na cabeça Hiroshima, Nagasaki, mas principalmente a destruição da Europa. A gente viu depois essa inquisição política, porque ele faz até uma comparação com as inquisições religiosas, mas as perseguições políticas, os assassinatos daqueles que eram oposição, né? Como diz o Gonzaguinha, numa das letras dele aqui no Brasil, né? Memórias de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Proliferação de indústrias do aborto, às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis, onda crescente de suicídios, os entorpecentes, as drogas químicas, o abuso da hipnose, do estudo da psicologia, lenocídio transformado em costume elegante da vida moderna, enfim, ele observou isso tudo. Então não nos basta apenas, segundo o Emmanuel, e esse é até o objetivo do estudo do Livro dos Médiuns, não é apenas você entender cientificamente como os espíritos influenciam a gente, os tipos de mediunidade, porque a gente sabe que tem pessoas que só enxergam os espíritos, mas não escutam, tem uns que só escutam, mas não enxergam, tem uns que só têm o dom da palavra na intuição, na hora que começa a falar, a intuição, né, vem e ele começa a falar. Tem gente que não, tem gente que é só... Cada tipo de mediunidade catalogado por Allan Kardec, minuciosamente catalogado, de maneira completa, até porque a gente começa a ler o Livro dos Médiuns, o que será que Allan Kardec deixou de enumerar, né, naquele momento? É o aspecto científico, mas agora a gente entra no aspecto moral. E o que estamos fazendo dessa influência? Estamos deixando ainda que essas técnicas de obsessão cheguem até a gente, porque o Emmanuel ainda fala isso, né? Percentagem assustadora das moléstias mentais que estão com base na obsessão, nesse processo de perseguição, de influência permissiva que a gente tem aqui na Terra. A gente sabe que a gente recebe essa influência, mas a gente sabe que é da nossa responsabilidade se a gente coloca essas influências na prática, e principalmente a gente está sempre lembrando isso. Ah, foi o espírito que influenciou, ele tem culpa? Tem, ele responde também. Mas você, a partir do momento que colocou na prática a ideia que ele insuflou na sua mente, você também tem responsabilidade talvez até maior do que ele, porque ele deu a ideia e você que praticou. Ele fica isento totalmente? Claro que não, mas você responde, inclusive no campo prático. Se tiver que responder por crime aqui na Terra, ele não vai poder ser preso. O preso é o médium. Então tem isso também, a responsabilidade é maior nossa.
Então a gente está aqui com uma esperança muito grande de bastante aprendizado nesse livro, Seara dos Médios. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.